O Poder de Crer Corretamente, por Joseph Prince. Capítulo 9. Seja liberto da condenação. Ela havia lutado freneticamente quando foi subitamente arrancada da cama e arrastada para as ruas pelos homens do templo. Mas não tinha forças para resistir os agitadores que se apoderaram dela. Seus pés descalços agora lutavam por encontrar um passo enquanto era rudemente empurrada por todos os lados. O medo frio martelava em seu coração de modo ensurdecedor, quase abafando as provocações de desprezo das pessoas atraídas às ruas pela comoção. Ela havia pecado e sabia que estava por vir. Poucos meses antes, ela testemunhara uma mulher tentando afastar-se, rastejando enquanto, uma após outra, pedras pesadas eram violentamente arremessadas nela pela multidão desdenhosa chamada a executar a justiça de Deus. Ela ainda se lembrava de como teve de sufocar a náusea que lhe subiu à garganta ao ver o corpo mutilado da mulher ensanguentada após seus algozes terem por fim se dispersado. Ela nunca imaginou que um dia enfrentaria o mesmo destino. Nunca tivera a intenção de cometer adultério. Ela sabia que era um erro encontrá-lo sozinha. Foi um erro terrível, e agora era tarde demais. Segundo a lei de Moisés, a pena capital era o preço do adultério. Não havia como escapar. Arrastada para o pátio do templo como uma boneca de pano, ela reconheceu vagamente a fragrância das ofertas feitas no altar de bronze. Embora ela não entendesse o significado, o cheiro sempre lhe dera conforto quando era criança crescendo em Jerusalém. Vislumbre do seu pai lhe dizendo que Deus faria chover suas bênçãos sobre a sua família enquanto o cheiro do sacrifício subia ao céu lhe vieram à mente. Pouco antes da multidão de fariseus religiosos pararem abruptamente e jogá-lo aos pés de um homem a quem chamaram de mestre. Ela sabia que seu julgamento havia começado, que aquele homem devia ser o seu principal carrasco, o juiz religioso que a sentenciaria oficialmente à morte antes de eles a arrastarem para fora da cidade para ser apedrejada. Tremendo incontrolavelmente, ela curvou a cabeça e tentou cobrir os olhos com o cabelo, o melhor que podia, para não poder ver a multidão que gritava à sua volta, enquanto todos esperavam por sua sentença. Então seus implacáveis acusadores dispararam o primeiro tiro. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés, ele manda que tais mulheres sejam pedrejadas. Tu, pois, o que dizes? João 8, 4 e 5. Prevendo mais humilhação, ela se preparou para as palavras condenatórias de julgamento que tinha certeza que viriam do mestre. Mas ela nada ouviu, exceto um silêncio ensurdecedor. Era como se o mestre não tivesse escutado as acusações proferidas contra ela. Então, com o canto do olho, ela viu o mestre abaixar-se e escrever com o dedo no chão. Os fariseus preparados com pedras nas mãos e enfurecidos por esse atraso, exigiram: O que você diz, mestre? Nós a apedrejamos agora? O mestre se levantou diante deles e ela ouviu uma voz tão retumbante de majestade que a sua respiração ficou presa na garganta. Articulando cada palavra com uma perfeição, mescla de autoridade e compaixão, ele declarou: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8, 7. Então, ele se abaixou até o chão novamente e voltou a escrever, como se os líderes da sinagoga nem estivessem lá. Suas palavras a desnortearam. Quem era aquele mestre?
porque ele a estava defendendo. Uma mulher pecadora e adúltera? Era aquele o homem da pequena aldeia de Nazaré, de que todos falavam? O homem que curava os cegos e fazia os coxos andarem de novo? O homem que diziam odiar o legalismo e amar os pecadores? É esse o homem? Quem é o homem? Enquanto essas perguntas rodopiavam a sua mente amedrontada, ela ouviu o som da multidão, o som da sua salvação. Tum, tum, tum. As rochas que a teriam golpeado até a morte, caíram, impotentes, no chão, uma a uma. As sandálias que a haviam arrastado até o templo se viraram e se afastaram. As multidões que se haviam reunido contra ela também começaram a se dispersar, por ter ficado claro que não havia espetáculo. Após algum tempo, tudo o que ela podia ver eram as sandálias do mestre. Ele se levantou a cabeça dela e ela viu o seu rosto pela primeira vez. Era o rosto da compaixão e o amor. O rosto que brilhava com aceitação e confiança. Ela deixava fluir as lágrimas reprimidas quando ele lhe perguntara: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8:10. Ao longo de toda a sua provação, ninguém falara com ela. Ela não tinha importância. Tudo que importava era que ela praticava o ato que eles justificavam sua morte. Mas agora os seus acusadores haviam ido embora, e o homem que a resgatara lhe falava e olhava como se ela tivesse importância. Com gratidão, ela sussurrou: Ninguém, Senhor. Ela sabia sem sombra de dúvida que esse mestre não era um mestre comum. Foi por isso que ela se dirigiu a ele como Senhor, e não como mestre, como fizeram os fariseus. Ele era o Jesus de quem todos estavam falando. Então ela ouviu as palavras que nunca esqueceria pelo resto da sua vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não pequeis mais. João 8:11. Ao voltar para sua casa, ela repetiu essas palavras para si mesma várias vezes. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele salvara a sua vida. Ela sabia que nunca mais seria a mesma. O poder da ausência da condenação. O poder da ausência da condenação. Jesus demonstrou algo muito importante no relato da mulher apanhada em adultério. O que capacita alguém a ter o poder de vencer o pecado? Obviamente, a ameaça da lei não impediu a mulher de cometer adultério. Mas receber a aceitação de Jesus, saber que, mesmo merecendo ser apedrejada até a morte, ele não a condenou, isso lhe deu poder para ir e não pecar mais. Vamos voltar a examinar o que Jesus fez. Jesus salvou a mulher com retidão. Ele não disse, não a apedrejem, mostrem misericórdia para com ela. O que ele disse foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E por espontânea vontade, os fariseus e a turba religiosa saíram um a um. Observe como depois disso, Jesus não perguntou à mulher: por que você pecou? Não. O que ele perguntou foi: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Parece que Jesus estava mais preocupado com a condenação do pecado do que com o próprio pecado. Ele se certificou de que ela fosse embora sem sentir condenação e vergonha.
Não devemos inverter a ordem de Deus. Quando Deus diz algo em primeiro lugar, isso deve vir em primeiro lugar. O que Deus coloca em primeiro lugar, o homem não pode colocar em último. Deus diz que nenhuma condenação vem em primeiro lugar. E então você pode ir e não pecar mais. A religião inverte esse sentido. Nós dizemos, primeiramente vá e não peque mais. Então não serás condenado. Então não o condenaremos. O que precisamos compreender é que, quando não há condenação, as pessoas recebem poder para viver uma vida vitoriosa, vida que glorifiquem a Jesus. E daí que vem a condenação, que vem a concessão de poder. A graça produz uma concessão de poder sem esforço, por meio da revelação da ausência de condenação. Ela é inconquistada e totalmente imerecida, mas podemos recebê-la, esse presente da ausência de condenação, porque Jesus pagou por ela na cruz. Quando não há condenação, as pessoas recebem poder para viver suas vidas vitoriosas. Verdade seja dita, nenhum de nós poderia ter atirado a primeira pedra naquela mulher. Todos nós pecamos e deixamos a desejar. Hoje, nossa confiança não está em nossa capacidade de cumprir as leis de Deus perfeitamente, mas no único Jesus Cristo, que é em si mesmo o cumprimento da lei. Em Cristo, somos todos iguais. Se irmãos ou uma irmã se envolve com pecado, se um irmão ou uma irmã se envolve com pecado, nosso papel não é julgá-lo, mas restaurá-los, apontando-lhes o perdão e o presente da ausência de condenação encontrado em Jesus. A única pessoa que não tinha pecado e poderia ter exercido punição judicial sobre a mulher era Jesus. Só ele estava qualificado para tirar a primeira pedra e não fez. Jesus devia, em carne, representar o que havia no coração de Deus. Não era o julgamento. Seu coração é revelado em sua graça e em seu perdão. Gosto de dizer assim ao descrever o que aconteceu enquanto os fariseus esperavam para apedrejar a mulher. Os fariseus fariam se pudessem, mas não podiam. Jesus poderia se quisesse, mas não quis. Esse é o nosso Jesus. Os fariseus fariam se pudessem, mas não podiam. Jesus poderia se quisesse, mas não quis. Esse é o nosso Jesus. A lei não pode condená-lo hoje. A lei não pode condená-lo hoje. Curiosamente, a Bíblia não nos conta que Jesus escreveu no chão com o dedo, mas acredito que, quando se abaixou, ele estava escrevendo a lei de Moisés. Estive em Jerusalém muitas vezes durante uma das minhas visitas, anos atrás, no pátio do templo, onde Jesus teria conhecido essa mulher. O Senhor abriu os meus olhos para ver que o chão daquele espaço do templo era feito de pedra dura. Isso significa que Jesus não escreveu no chão de terra, ele escreveu com o dedo na pedra. Então, em um lampejo, vi que Jesus estava escrevendo a lei na pedra. Ele estava efetivamente dizendo aos fariseus: vocês pretendem ensinar-me a respeito da lei de Moisés? Eu sou aquele quem escreveu a lei. Jesus escreveu 2 vezes no chão com o dedo, completando assim a tipologia, pois sabemos que Deus deu os 10 mandamentos 2 vezes. O primeiro conjunto dos 10 mandamentos foi destruído por Moisés quando ele voltou
ele viu os israelitas adorando o bezerro de ouro no sopé do Monte Sinai. Então Deus escreveu outro conjunto de pedras e o deu a Moisés, para que fosse colocado sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Nunca ouvi ninguém pregar isso antes. Era uma nova revelação, diretamente do céu. Amo quando o Senhor abre os meus olhos para ver a sua graça. Somos perdoados porque ele foi julgado. Somos aceitos porque ele foi condenado. Somos perdoados porque ele foi julgado. Somos aceitos porque ele foi condenado. Você sabe por que é tão empolgante saber o que Jesus escreveu no chão daquele dia? É muito importante porque nos mostra que o próprio autor da lei perfeita de Deus não usa a lei para nos julgar e condenar hoje. Ele não se trata de Deus simplesmente ter, e não se trata de Deus simplesmente ter decidido ser misericordioso para conosco. Não. É porque o próprio Jesus cumpriu todos os justos preceitos da lei em nosso nome, e tomou sobre si toda a maldição e toda a pena de punição por nossos pecados em seu próprio corpo na cruz. Somos perdoados porque ele foi julgado, somos aceitos porque ele foi condenado. Perdão e cura andam de mãos dadas. Perdão e cura andam de mãos dadas. Há outro motivo para podermos nos alegrar com o conhecimento que Jesus suportou o castigo que nos era devido. Perdão e cura andam de mãos dadas. A Bíblia diz que aquele que nunca descumpriu uma lei de Deus, uma única lei de Deus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Você vê como a cura e o preço do nosso perdão estão intimamente entrelaçados na palavra de Deus? Hoje, muitos estão lutando para ser curados de doenças, enfermidades, disfunções mentais e vícios. Quero anunciar a você hoje que a nossa parte é receber o perdão de Jesus e crer que somos perdoados todos os dias. Quanto mais conscientes do perdão nós somos, mais facilmente experimentaremos cura e libertação de todos os males do corpo, opressão mental e hábitos destrutivos. Um dos meus salmos favoritos diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 1-3. Ora, o que vem primeiro? A consciência de que todos os seus pecados estão perdoados, precede a cura de todas as enfermidades. A consciência que todos os seus pecados são perdoados, precedem a cura de todas as suas enfermidades. A palavra-chave aqui é tudo. Alguns de nós nos sentimos confortáveis em receber o perdão parcial em certas áreas da nossa vida. Mas nós nos recusamos a permitir que o perdão de Jesus Cristo toque algumas áreas escuras, áreas das quais não podemos abrir mão e das quais não podemos nos perdoar. Quaisquer que sejam esses erros, eu os encorajo a permitir que Jesus Cristo perdoe todos os seus pecados e a receber a cura de todas as suas doenças. Meu amigo, deixe o passado para trás, deixe os erros para trás, permita-se ser livre e aprenda a perdoar, recebendo com o seu coração aberto o perdão total e completo de Jesus. Jesus reforçou ainda mais essa correlação entre perdão e cura no encontro com o homem paralítico. Era óbvio que a grande necessidade do homem
era ter seu corpo curado. Desejando a sua cura, seus 4 amigos até moveram uma parte do telhado e abaixaram a maca para fazê-lo chegar a Jesus. Mas qual foi a primeira declaração de Jesus para aquele homem? Jesus disse: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados todos os seus pecados. Isso antes de curá-lo, dizendo: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus 9, 2 e 6. Jesus sabia que o homem necessitava receber o perdão por todos os seus pecados antes que seu corpo pudesse ser totalmente curado. Que coisas estão paralisando hoje? Que coisas estão te paralisando hoje? Medo? Dependência de antidepressivos? Ataque de ansiedade? Talvez algumas doenças físicas? Seja qual for o problema, a sua resposta está em receber uma nova relação do quanto você está perdoado em Cristo e em crer que não está mais sob condenação. Vê Romanos 8:1. A resposta está em receber uma nova revelação do quanto você está perdoado em Cristo e em crer que não está mais sob condenação. O poder transformador de crer no Evangelho. O poder transformador de crer no Evangelho. Quero compartilhar com você um maravilhoso relato de louvor de Patty, que vive em Ohio, e escreveu este e-mail. Ela escreveu o seguinte: Mudanças surpreendentes em minha vida começaram a acontecer desde que me alimentei com as verdades que você ensinou. Agora tenho uma alegria e um apreço pela vida que nunca tive desde a minha adolescência e tenho mais de 50 anos de idade. Sinto uma paz que se manifesta em todas as áreas da minha vida, desde o relacionamento com os filhos, passando por minhas finanças, até minha saúde. Inicialmente, quando comecei a ouvi-lo, não acreditava no que você ensinava a respeito de santidade, plenitude, bênção e justiça mediante a fé na obra consumada de Cristo. Quando fiquei doente e acamado, continuei a assistir a você, pois era incapaz de fazer mais do que isso. Você apoiava seus ensinamentos com passagens e comprovações do Antigo Testamento. Comecei a aprender que o que você estava ensinando era verdadeiro. Comecei a ler os evangelhos e as epístolas com a mente iluminada e pude ver claramente que você estava apresentando o evangelho. Quando acolhi essas verdades, meu estado físico começou a se alterar. Eu sofria de uma lesão na medula espinhal em um disco intervertebral, para o qual não havia cura. Especialistas em coluna vertebral se recusaram a me operar, a menos que eu atingisse a fase em que a parte do meu corpo ficasse paralisada. Que é a evolução do problema, habitual do problema. Eu sentia dores e estava fisicamente incapacitada há mais de 2 anos. Desde que comecei a me alimentar com seus ensinamentos, recuperei o uso do meu corpo. A maior parte da dor anteriormente excruciante diminuiu. Agora consigo relaxar, a ter segurança e confiança na disposição e disponibilidade do poder e da graça de Deus para me curar. Isso veio como resultado do aumento da fé, eliminação da condenação, compreensão da Sagrada Comunhão e uma maior consciência do amor de Deus por mim. Também fui liberto de 10 anos de dependência de cigarros. Eu costumava fumar somente à noite, antes de dormir, para acalmar meus nervos. Durante vários anos tentei romper com esse hábito, mas não conseguia. Sempre me senti muito culpado por ter tal fraqueza. No entanto, quando percebi que Deus não usava a minha fraqueza contra mim,
e que Ele me aceitou incondicionalmente e ainda me abençoava, deixei toda a preocupação e luta contra a minha dependência. Comecei a sentir paz e descanso. Poucos meses depois, consegui parar de fumar. É como se a dependência tivesse sido facilmente removida da minha vida, como se apenas estivesse desaparecido de mim. Sei que foi o Espírito de Deus, sei que foi o Espírito de Deus operando em mim para me aperfeiçoar e me dar o poder de não mais ter vontade de fumar. Minha vida foi verdadeiramente transformada. O Evangelho é aquilo de que todo mundo tem fome e muita necessidade. Sou crente há mais de 25 anos e nunca ouvi o Evangelho ser apresentado de maneira como você ensina. Obrigado por tudo. Continue despertando o mundo para o amor e a graça de Deus, bem como para a esperança da salvação, bênção e glória em Cristo Jesus. Apenas receba. Apenas receba. Caro leitor, você também pode experimentar essa vitória. É tempo de parar de se ferir. Jesus foi ferido por todos os seus pecados. É hora de parar de se espancar. Jesus recebeu todos os seus espancamentos na cruz. É hora de parar de contar e punir, de se cortar e punir, porque Jesus recebeu todo o corte e punição em seu nome. É hora de parar de perguntar se você fez o suficiente para conquistar o perdão e a aceitação de Deus. Seu perdão e graça são imerecidos. Não podem ser conquistados, só podem ser recebidos. Você já deu um presente de Natal ou aniversário a entes queridos? Tudo que você quer que eles façam é recebê-lo de você e desfrutá-lo. É exatamente assim que Deus quer que você receba hoje o seu amor e o seu presente da ausência de condenação. É hora de parar de se perguntar se você é suficiente, fez o suficiente para conquistar o perdão e a aceitação de Deus. Seu perdão e graça não podem ser conquistados, só podem ser merecidos, recebidos. Só podem ser recebidos. Olhe para a cruz hoje e diga o seguinte: obrigado, Jesus, por me amar. Hoje recebo o teu perdão completo em minha vida e me perdoa por todos os meus pecados, erros e falhas. Eu os libero de todas as tuas mãos amorosas. Eu os libero todos em tuas mãos amorosas. Declaro que em ti sou totalmente perdoado, liberto, aceito, favorecido, justificado, abençoado e curado de todas as doenças e enfermidades. Amém. Quanto mais você deixar as águas do perdão e favor imerecidos de Deus se derramarem assim sobre você todos os dias, mais você receberá a sua saúde para o seu corpo e sanidade da sua mente. Seja o que for que tenha acontecido no passado e tudo o que possa estar confrontando você agora, eu o encorajo a lembrar e crer que Deus o ama e já o perdoou. Agora comece a desfrutar de seu amor e deixe sua graça operar em você e por meio de você, para levá-lo a um lugar de maior saúde, força emocional, paz e prazer na vida.